Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos ver agora uns exemplos de cálculo de planos tangentes e do uso de aproximação linear de valores de funções. Acha uma equação para o plano tangente ao hemisfério z igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado no ponto x0, y0 e interprete geometricamente o resultado. Então, temos f de xy igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Reparem que se eu chamar z igual a f de xy, esta equação pode ser escrita como z quadrado igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Ou seja, z quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Eu estou na superfície de uma esfera centrada em 0 de raio 1, mas eu estou tomando aqui só valores de z positivos, ok? Então por isso é que ela é um hemisfério. Então nós temos esta expressão, calculamos as derivadas parciais, derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0. Podem verificar que as derivadas parciais têm esta expressão, ok? E portanto uma equação para o plano tangente vai ser o quê? Z igual ao valor da função, menos, aliás, mais, né? Mais, mas aqui temos o sinal menos, né? Mais a derivada parcial em relação a x no ponto vezes x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y no ponto vezes y menos y0. E o vetor normal passa a ser menos x0 sobre z0, menos y0 sobre z0 e menos 1. Onde eu fiz a observação de que esta raiz que está aqui em denominador é nada mais do que o valor da função, né? No ponto, eu chamei esse valor de z0, ok? Então eu simplifiquei com esta expressão. Okay? Se eu multiplicar tudo por z0, esta expressão anterior, eu obtenho que o vetor normal passa a ter esta direção, x0, y0, z0. Mas x0, y0, z0 é exatamente este ponto aqui. É o vetor posição do ponto do gráfico onde calculamos o espaço tangente. Ou seja, o plano tangente a um ponto dado na esfera, este plano aqui, ele é perpendicular ao vetor que une o centro da esfera a esse ponto. Ou seja, este vetor aqui azul, que é um vetor perpendicular ao plano tangente, neste ponto, este vetor é o mesmo vetor que liga o centro da esfera ao ponto. Então, esta é a interpretação geométrica do plano tangente à esfera, a um ponto da esfera. Okay? Ele é simplesmente o plano perpendicular, o plano que passa por aquele ponto, e é perpendicular à direção que liga a origem ao ponto na esfera. Outro exemplo de cálculo de plano tangente, encontre um vetor unitário normal, um vetor unitário perpendicular ao plano tangente ao gráfico da função f de xy igual a e elevado a x vezes y no ponto menos 1, 1. Bom, não é complicado calcularmos derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Portanto, o vetor normal, já sabemos que vai ser a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, menos 1. Portanto, tem este aspecto. E normalizado, dividindo pela norma do vetor, né, obtemos este vetor aqui. Este é o vetor normal unitário solicitado. Esta é a resposta. Este é o vetor normal unitário. Okay? Claro que vocês também podem escrever com e menos 1 sobre raiz de 1 mais 2 é elevado a menos 2, vírgula é elevado a menos 1, etc. Né? Eu tenho escolhido, muitas vezes eu uso a notação que é preferida dos físicos, outras vezes eu uso a notação que é preferida pelos matemáticos. Exemplo de aproximação do valor de uma função de várias variáveis. Podemos usar a diferencial para calcular numericamente um valor aproximado de uma função. Então, se para z igual a f de x0, y0, né, e x0, y0 sofre uma pequena mudança para x0 mais delta x, y0 mais delta y, a variação do valor z, o valor da função, é aproximadamente a diferencial. Então, neste caso, o delta z, que é a variação de z, é aproximadamente a derivada parcial vezes o delta x mais a derivada parcial em relação a y vezes o delta y.
Portanto, um valor aproximado é dado por f de x 0, y0 mais ΔZ, que é o f de x 0, y0 mais derivada parcial em relação a x vezes o ΔX, derivada parcial em relação a y vezes o ΔY. É essencialmente o valor do plano tangente. Né? Vamos ver aqui um exemplo mais concreto. Calculo o valor aproximado para 0,99 vezes e elevado a 0,02 elevado a 8 e comparo com o valor obtido numa calculadora. Então a função que interessa calcular é a seguinte, é x vezes e elevado a y à oitava, em que ponto? No ponto 0,99002, ok? X 0,99, y 0,02. Mas este ponto está próximo de 1, 0, ok? E esta função, f de x, y, nesse ponto vale 1, ok? Agora observem, a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 0 é 8, e a derivada parcial f de y no ponto 1, 0, calculamos aqui a derivada parcial, substituímos os valores, é 8 também. Okay? O ΔX é menos 0,01, é a diferença de 1 para 0,99, e o ΔY é 0,02, okay? 0 para 0,02. Portanto, a aproximação vai ser o quê? Vai ser o f no ponto que nós fixamos 1, 0, mais a derivada parcial em relação a x vezes o ΔX, mais a derivada parcial em relação a y vezes o ΔY. Dá aproximadamente 1,08. Se nós colocarmos este problema numa calculadora, vamos obter 1,08285093, etc. Okay? Então esta primeira aproximação linear é bem razoável. Okay? É uma aproximação muito rápida de obter. Okay? Para problemas complexos, esta primeira aproximação pode ser extremamente rápida e extremamente útil de obter, para ter uma ideia, para ter uma estimativa do valor. Outro exemplo, calculo o valor aproximado de seno de 0,01 vezes o cosseno 0,99π. Pegamos a função seno de x cosseno de x e isto aqui estamos perto do ponto 0π. Né? Então, obtemos que o ΔX é 0,01 e o ΔY é menos 0,01π. Ok? E as derivadas parciais no ponto x0, y0, que é 0π, é menos 1, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y é 0. E aplicamos a fórmula da aproximação. É a função, o valor da função é 0π, mais a derivada parcial vezes 0,01, que é o ΔX, mais a derivada parcial em relação a y vezes o respectivo ΔY. Ok? Como esta função aqui é 0, isto aqui desaparece, fico apenas com isto aqui, menos 0,01. Na calculadora nós obtemos menos 0,0999489, etc. Okay? Então, mais uma boa aproximação obtida de forma linear. Outro exemplo de aplicação das aproximações é o seguinte, este pequeno exercício. Um produto, o produto de dois números, é alterado subtraindo uma quantidade a um dos fatores e adicionando a mesma quantidade a outro fator. Se esta quantidade H é pequena, o produto aumenta ou diminui? Qual é a variação do produto? Ele cresce ou diminui? Então nós temos f de x, y igual a x vezes y, seja H a quantidade adicionada e subtraída. Nós queremos estimar f de x mais H, y menos H, somei H no primeiro fator, subtraí H no segundo fator. Quero saber se cresceu ou diminuiu. Então quero estimar f de x mais H, y menos H, menos f de x, y. Mas eu sei que isto é aproximadamente H vezes a derivada parcial em relação a x menos H vezes a derivada parcial em relação a y, por causa, né, este aqui, o H é o ΔX e é o ΔY também, ok? Então fico com H vezes f' de x menos f' de y, mas eu sei que o f' de x é y e o f' de y é x, então fico com H x menos y. Assim, o produto
cresce, isto é positivo se y for maior que x. Ou seja, o produto cresce se a quantidade H for retirada do maior fator. Se y for maior que x, se eu retirar o H do y e somar o H ao x, então eu retiro o H do maior fator e o produto vai crescer. Em seguida, vamos ver uma extensão para funções de várias variáveis de uma regra de derivação extremamente importante, vocês já conhecem, que é a regra da derivada da função composta.